Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em Hebreus, capítulo 7. Muito bem, Deus abençoe. Eu não gosto de barulho, né? Então, esses barulhos impertinentes, isso atrapalha, né? Nós vamos ler aos Hebreus 7, versos 7 ao 10. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali porém aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Grande Criador, te louvamos mais uma vez pela oportunidade de falar as riquezas celestiais e para nós, um simples povo que tem alcançado a maior mensagem do mundo, a oportunidade é grande e queremos fazer jus a esta oportunidade que o Senhor dá de conhecer, de ter esta revelação. Toma conta de cada um de nós e nos orienta através da sua palavra para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero falar com vocês sobre a semente correta. Deus fez o homem, como todos nós sabemos, a semente perfeita. Pois quando chegou a criação do homem, ele não teve que fazer mais nada. Ele não teve que fazer nem a mulher, porque ela já estava feita nele, no homem. Se você pode pular num ladrão, pode pular numa cigarra. Muito bem. Então, existem estas duas sementes, a semente correta e a semente incorreta, a semente do bem e a semente do mal. Mas eu quero pensar com vocês nesta semente que o irmão Brana fala sobre ela, ainda que não tocando, não é o problema de falar sobre dízimos. Dízimo, vocês já são dizimistas. Quero usar exatamente este texto para poder mostrar esta semente. E mostrando esta semente, você vai notar que todo que é da semente correta, ele tem que ter tudo que é correto. Então ele é um dizimista. Não tem jeito, não é? Se ele é correto. Agora, isso já vem lá de trás. Eu tenho notado que pessoas que têm vindo, me desculpe se você tem vindo, da congregação cristã no Brasil, são as pessoas que têm mais dificuldade de cumprir com a palavra de Deus, com esta parte, porque foram
ensinados que não precisa pagar dízimo. Então, eu tenho visto pessoas no meu ministério, do início quase até o fim, morrerem e não conseguiram, que vieram destas denominações. Então, pelo menos desta denominação que a gente conhece, é uma semente que você traz de uma igreja. Deveria trazer a semente de um antepassado seu e ver de onde você veio. Eu quero deixar isso para vocês, porque todas as nossas dificuldades estão em torno de não sermos frutos de uma semente correta. Se não tem uma semente correta, você vai produzir sementes igual você mesmo, certo? Incorreta igual você, porque já veio de uma semente incorreta. Pode corrigir? Pode. Eu queria que alguns me desafiassem dentro da mensagem mesmo, como tem uns que pode me desafiar. Olha, eu vim dessa denominação, mas graças a Deus eu não tenho a semente dela. Porque o que eu tenho visto, dois que eu tenho visto, sempre teve dificuldade. Um chorava de vontade de cumprir, morreu e não conseguiu cumprir. É a semente de onde você vem. Por isso, se você veio de um pai incrédulo, chocante com a Bíblia, com as promessas divinas, você tem que vencer isso. Saber agora, eu tenho que nascer de novo. O que falta nas pessoas é este novo nascimento. Muitas pessoas vêm do dualismo e elas nunca conseguem se libertar. Elas vão morrer dualistas, crendo em duas manifestações, crendo num pai e num filho. Eles nunca conseguirão crer que o pai está no filho, porque eles vieram de uma semente dualista, semeada depois que o irmão Brana morreu. No tempo do irmão Brana, eles não conseguiam fazer esta semente progredir, mas o irmão Brana partiu, eles semearam a semente do dualismo, e milhares e milhares de crentes da mensagem está tendo esta fé errada, porque veio de uma semente errada. Por que esse povo não procura ver o mensageiro Brana? Então eu vou mostrar que eu vim desta semente. Eu vou nascer desta semente. Eu sou um crente de fé desta semente, Brana, que foi um dizimista, que pagou direito suas dívidas, mas não ficou devendo para Deus. Coisas que nós não fazemos e nem ensinamos a fazer. William Brana fez. Ele foi e disse: você me espera mais um pouco, porque eu não tenho agora para te pagar, porque eu devo a ele meus dízimos. Qualquer um outro incrédulo podia dizer: o que eu tenho a ver com isso? Que você deve a Deus seus dízimos e me pede mais uma semana de prazo. Foi um profeta que prova para mim que ele veio de uma semente correta. Por isso eu sigo. Vai da semente em tudo, não é só dinheiro não, você vai ver vida, caráter. É a semente da onde você veio. Eu não consigo parar de cobiçar as mulheres. Vê de onde você veio. Olha lá atrás,
e vê do mulherengo que você veio lá atrás. Eu não consigo obedecer a palavra. Olha para trás, vê de onde você veio. Alguém lá atrás foi seu pai, te gerou da mesma forma. Ele não conseguiu e você não consegue. Agora nós estamos falando de um Deus que veio aqui em carne e que venceu até a morte. Ele fez tudo o que tinha que fazer. Se alguém diz o dízimo é do Velho Testamento, é interessante que em Mateus 23, Jesus Cristo falou para aqueles crentes dos dias, fariseus e outros: vocês deviam fazer bem essas coisas, pagar o dízimo. Jesus nunca falou: não, isso é da lei, isso é de Moisés, vocês largam de mão disso. Você tem que ser da semente correta. Eu tenho que vir da semente correta. Nós temos um profeta que falou que a mulher deve usar roupa de mulher e o homem roupa de homem, porque ele tem vindo de uma semente correta, de Deuteronômio 22:5, e desde o início, quando Deus fez o homem e vestiu o homem e a mulher. E o irmão Brana diz que os vestiu diferente. Aqui na frente você vai encontrar no tempo de Moisés ele se vestindo diferente. E o homem não pode colocar vestimenta de mulher e a mulher vestimenta de homem. Deuteronômio 22:5. É abominação ao Senhor teu Deus. Irmão Brana diz: você sabe que é uma abominação a Deus? É como um sanitário desaciado, uma mulher que põe uma calça esporte. Mas são ensinados. Elas vieram de alguma igreja. Eu já pertencia à igreja lá por volta de 68. Eu pertencia à igreja que favorecia. Deus só quer o coração, não tem problema esse tipo de vestimenta. Então essas pessoas estão ainda vindo desta semente denominacional, encabeçada por uma mulher. Você pode ver que uma mulher pregadora hoje, é difícil você virá-la para a palavra, porque ela tem algo lá de trás que a persegue, porque ela é semente de alguém. Ela pertenceu a alguma denominação, ou a sua mãe foi assim, a sua tia, a sua avó, e quando não na linhagem natural, ela pertenceu espiritualmente a alguém lá de trás, que sempre quis tomar as rédeas como Jezabel e governar seu marido Acabe. É um espírito que veio lá de trás, é uma semente. E semente você plantou, ela nasce. Nasce na sua filha, na sua neta, na sua bisneta, na sua tataraneta, no seu filho, no seu neto, no seu bisneto, no seu tataraneto. E esse tipo de religião que nós vemos no mundo hoje, que não observa mais a palavra de Deus, é uma religião que veio lá de Caim, que adora a Deus, que glorifica a Deus, que faz holocaustos ao Senhor, que serve a Deus, que vai na igreja, que canta, que ora, que pede, que busca, que agradece, mas é de uma semente errada como Caim, que não era semente de Adão, era semente da serpente. Vem de uma semente errada. Quando você toma o homem que veio da semente correta, você toma um Adão, você não pode tomar de maneira alguma um Caim, você tem que tomar um Sete, porque Sete estava mostrando o que é correto, quem era o pai dele. Caim, diz o irmão Brana, que mostrou através da sua natureza animalesca, mostrou que ele era filho de um animal, filho da serpente. E que naquele tempo a semente misturava, porque aquela serpente
tinha semente que misturava com a da mulher. Hoje não existe mais essa besta. Ela foi amaldiçoada e quebrado todos os seus ossos e passou a rastejar. Mas ela age de uma forma espiritual na mente das pessoas através da religião e continua prejudicando a fé das pessoas, enganando-as para que elas creiam que estão numa fé correta e elas estão numa fé errada. Se você pegasse Caim e Abel, você diria: não vejo nada de errado, nada diferente. Aquele ali tem um altar, esse daqui tem um altar. Aquele ali tem frutas, esse daqui tem um cordeiro sangrento. Não tem nada de diferente. Aquele lá, ó, ele ora, agradece a Deus. Esse daqui também faz a mesma coisa. O irmão Brana diz que quando a bênção cai sobre o joio e sobre o trigo, de que você olha para eles, todos estão regozijando. O trigo levanta o seu pendão e diz graças a Deus pela chuva. O joio também fica alegrinho. O joio é o espinho. Ele fica alegre. Aleluia! Te engana facilmente, porque glorifica a Deus. Não é por glorificarmos a Deus, por sermos um pentecostal avivado, que o irmão Brana encontrou no seu tempo, aqueles pentecostais avivados, e depois ele foi olhar a vida de um e de outro através da revelação que ele tinha. Ele viu que um era um verdadeiro hipócrita, que morava com uma mulher e tinha outra. E falava em línguas e interpretava. Isso engana qualquer pessoa. Mas você vai ver, irmão Brana diz, o outro era um genuíno cristão. O outro falava em línguas, interpretava e era um genuíno cristão. Mas este grande hipócrita falava em línguas, interpretava, mas ele era da semente errada. Então não importa o quanto nós adoremos a Deus, o quanto fazemos sacrifícios a Deus, se nós somos de uma semente errada, você vê Balaão fazendo sacrifício a Deus, e o sacrifício era correto, até de 7 cordeiros, carneiros, que ele colocava, que representava, diz o profeta, a vinda do Filho de Deus. Mas lá no fundo, Balaão era um falso. Era de uma semente errada. É a linhagem que veio. Você vê Balaão aqui, você tem que olhar lá atrás e ver o pai dele, chamado Caim. Aí você vê aqui na frente um Judas Iscariote, você tem que olhar lá atrás e ver um Balaão, ver um Caim. São gente de semente errada. Elas vêm de sementes erradas e fazem coisas maravilhosas. Fazem coisas espantosas. Jesus chama eles para o ministério. Jesus dá-lhe um posto de discípulo. Que você é, Judas? Eu sou discípulo do mestre. E você, Pedro? Eu também sou um discípulo. Ele me chamou também. Como pode chamar um Pedro e chamar um Judas? E depois chegar ao ponto de mostrar a semente de onde veio Judas. Mostrar para ele que ele era de Caim. São João 8,44. Ele provou que aquele homem era de Caim. Ele veio de uma semente errada, de uma semente animalesca. Aí traz uma fé animalesca e as pessoas pensam, é a fé verdadeira. Irmãos, nós precisamos ter nesse dia é revelação. O que a maioria das pessoas estão querendo é pulos, gritos, sensacionalismo. Eu quero um povo que tenha revelação.
Um povo que ao ouvir a palavra, ele saiba por que ele diz amém. Ele não diz amém a qualquer coisa. O que não é correto não recebe o seu amém. Se é errado, como pode ter o seu amém? Mesmo louvando a Deus, adorando a Deus, pulando e gritando. Não, eu estou precisando de uma fé correta, de uma semente correta. Eu tenho que ver da linhagem que eu tenho vindo, se é uma linhagem correta. E Jesus falou que esse tipo é do maligno. Chamou Judas e diz que Judas era do maligno. E chamou para o ministério. Aí a gente pensa que todo mundo que prega a palavra de Deus é de Deus. Todo mundo que adora é de Deus. Nós temos que provar de onde viemos. Aqueles homens que adoravam a Deus nos dias de Jesus, mataram Jesus, prestando um culto a Deus, porque eles não tinham revelação. E eles mataram Jesus crendo em quem? Em Moisés. Eles mataram Brana crendo em quem? Em Jesus. Eles matam a mensagem da hora crendo em quem? Em Brana. Eles não conseguem tomar a mensagem do dia que eles vivem. Eles não conseguem ser uma reprodução daquela semente correta. Eles ouvem a mensagem, ela é verdade. Não tem para onde fugir dessa mensagem. Mas é difícil. Não vai dar para decidir. Não vai dar para resolver meu problema. O meu problema é servir a Deus. O meu problema é servir a Deus sozinho, com a minha família ou sem minha família. O meu problema é servir a Deus. Não é estar emocionado porque vocês pulam, gritam, louvam a Deus e dizem essa mensagem é verdade. Não. É saber que vocês têm lá no profundo a semente correta. Vocês vieram verdadeiramente de uma fé perfeita. Você sabe quem pode ter a fé que Brana teve? Só a verdadeira esposa hoje. Ninguém mais. Eles podem ter fé, mas ela não é correta. Eles têm uma fé, mas esperando o irmão Brana fazer coisas que o irmão Brana já fez. Mas você tem uma fé que crê que o irmão Brana já fez aquilo que a Bíblia diz que ele faria. Tem uma semente na Bíblia, Apocalipse 10, de 1 a 7, é a semente que Deus semeou nos Estados Unidos no entardecer. E quando você toma parte daquilo, você diz, ó, Brana é meu pai. Brana é meu pai. É meu pai na fé. Tem tanta gente que, o fulano de tal, meu pai na fé, o Beltrano, meu pai na fé. Olha, eu vim daquela semente. Aquela semente andou direito, aquela semente foi honesta, foi sincera, não foi fingida, aquela semente foi verdadeira, aquela semente era correta. Aqui na vida, em tudo que você vasculha a vida de William Brana, até suas falhas, ele confessava na igreja, para o povo, falava que ele tinha feito. E que muitos de nós queremos enfiar debaixo do pano, do tapete, para ostentar uma vida cristã, para que os outros saibam de que nós somos cristãos. Não, mostremos o que somos. Vamos fazer como nosso pai. Eu estava olhando isso daqui, é simples, eu posso pregar sem ler a mensagem. Qualquer pregador faz isso. Mas eu tiro essas coisas da mensagem do irmão Brana. Eu tenho inspiração aqui na mensagem, a semente da serpente. No parágrafo 58 em diante, irmão Brana está falando sobre Hebreus 7,
que Levi pagou dízimos a Melquisedeque quando ele estava nos lombos do seu pai Abraão. Tem hora que você não entende como é que pode pagar dízimos. Está nos lombos do pai Abraão. Ainda ia vir Isaac. Isaac ainda ia gerar Jacó. Jacó ainda ia gerar Levi. E ele já tinha pago os dízimos, porque ele veio dos lombos de um dizimista. Ele veio lá na frente. Ele era um bisneto. Mas já tinha pago os dízimos. É de onde você veio, a semente. Quando você começa a ter dificuldade, você começa a desconfiar. Eu não vim da Bíblia. Estou tendo dificuldade com a Bíblia. Isso aqui está na Bíblia e Brana fez. E eu tenho testemunho de um homem neste século 20, que veio, hoje nós já estamos no 21, mas nós temos exemplo de um homem no século 20 que veio e cumpriu esta Bíblia e defendeu esta Bíblia, e depois nós dizemos ser filhos dele e não conseguimos cumprir a mesma Bíblia que ele cumpriu. Eu começo a desconfiar que eu não sou semente da Bíblia. Eu tenho que desconfiar. Eu não sou semente da Bíblia, eu estou cego, eu preciso de um chacoalhão. Porque tem hora que Deus precisa de dar um chacoalhão na gente, para ele poder despertar. Você sabe o que você tem, sabe o que você tem ouvido? Fui eu quem te dei. Você não percebe? Não, mas está vindo de uma forma diferente do que eu penso. Não é o que você pensa. Joga toda a sua mentalidade fora. Tudo que você pensa, sua doutrina, a maneira de ver, de crer, joga tudo fora. Ah, eu quero sentir assim, eu quero sentir arrepio. Joga tudo fora. Eu quero é crer na palavra. Toma um Abraão, agora eu senti, Sara, o menino vai vir. Ai, estou arrepiado. Já viu isso na Bíblia? Como é que você está, Abraão? Morto. Se eu olhar por isso aqui, o menino não vai vir nunca. Mas o menino vai vir. Porque eu creio. Vale a pena. Você pode ter todas as dificuldades, mas quando Deus faz uma coisa, com o que Deus está fazendo, você não pode ter dificuldade. Você tem que ser uma pessoa decidida. Eu não tenho dificuldade em crer nestas coisas que Brana pregou, que a Bíblia relata. Eu não tenho dificuldade de ver os trovões. Vamos falar claro da nossa hora, para eu não demorar muito. Eu não tenho dificuldade de ver os trovões revelados, porque não foi revelado no meu dia, foi revelado nos dias de Brana. Eu não tenho dificuldade. O meu pai mostrou isso e eu vi. Eu sou uma semente que veio de lá. Agora, tem semente que veio de Brana, como teve Ismael que veio de Abraão. Certo? Tem semente que veio de Brana, desse jeito. É semente errada. Palpite da mulher. A igreja, Sara liberou. Você pode dormir com Agar. Eu não posso ter um menino mesmo. Dorme com Agar, vem um menino, eu vou embalar nos meus braços. É meu filho. É uma semente errada. Tinha que vir, tinha. Mas é uma semente errada. E tem gente dentro da mensagem, tinha que vir, tinha que aparecer esse tipo de crentes dentro da mensagem, tinha que aparecer, porque é uma semente errada. E foi e é inimigo de Israel até hoje, desde aquele tempo. Por que põe fora esta mais o seu filho? Porque ela não pode herdar com o meu filho. Ela não pode herdar, a escrava e seu filho não pode herdar com a livre e seu filho. Põe fora esta. Desde quando puser fora ela, até hoje eles não pararam de guerrear.
E os de Deus é de Deus. E os maometanos é maometano. Mas os de Deus é de Deus. Eles passaram por muitas dificuldades, não enxergaram o Messias. Por que ele não viram o Messias há 2000 anos atrás? Porque nós tínhamos que ver. Era Deus dando uma oportunidade. Não vai amaldiçoar o judeu porque ele não viu. Maldito judeu. Não. Como fez Lutero. Os judeus é o anticristo. Não. Quando Brana chegou, Brana corrigiu aquilo e diz: Lutero falou porque ele não era profeta. Por isso que Lutero disse: todo judeu tem que morrer. Porque ele não era profeta. Mas um profeta não faz isso. Porque um profeta sabe colocar as coisas no lugar. É por isso que eu creio em Brana. Agora, quando eu leio a mensagem de William Brana, deixa eu tomar para você, porque tem muita coisa e a gente quer só dar um pouquinho para vocês, que isso cansa, né? Cansa. Talvez por isso que vocês gostam de culto, sempre, todo dia tem um culto, que é muito bom. Cada culto dá um pouquinho para você, vai para casa. Mas se você comer uma alimentação que nós damos aqui, você vai aguentar 2 meses sossegado. E ainda tem CDs, ainda tem internet, e ao invés de ouvir as coiseiras erradas, vai ouvir os cultos, vai participar dos cultos. Ah, mas é diferente. É diferente sim, sempre teve um tempo diferente. É a maneira de Deus falar. Em vez de sermos agradecidos, que Deus falou no tempo de William Branham, o áudio. Deus está falando no nosso tempo o vídeo também, dando facilidade para nós podermos ver a pessoa pregando. E ainda nós temos dificuldade. Isso faz do meu lar uma igreja, do seu lar uma igreja. Naquele horário de culto é o que o povo tem feito. Por quê? Tem dificuldade? Tem, não tem jeito. Eu queria ter esse companheirismo, eu queria, mas chega um ponto que a palavra faz eu ter uma decisão para mostrar de onde eu vim, filho de quem eu sou, quem é meu pai, se eu vim lá de trás do Abraão, ou se eu vim de Caim, se eu vim de Balaão, de Judas Iscariotes, que foram boas pessoas até servindo a Deus. Como Judas, um discípulo, que é melhor, ele podia bater no peito. Sabe quem me chamou? O Mestre Jesus. Mas você sabe o dia que ele molhou o pão no vinho e deu, também foi o Mestre Jesus, que mostrou para ele. A hora que deu para ele comer, o diabo entrou nele. E a hora que as pessoas vão tomar a ceia, ao invés de elas ficarem melhores, elas ficam piores. Deveria melhorar. Por isso a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Pastor, obreiro, diácono, ninguém tem direito de examinar a vida de quem quer que seja na igreja. Já está na Bíblia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Deus trata individualmente. É assim, você que vai examinar sua vida: devo ou não devo tomar esta ceia? E se eu ler a mensagem de William Branham sobre o Espírito Santo, ele vai ensinar que nós precisamos tomar a ceia, que nós não devemos ficar sem tomar a ceia quando ela é servida. Eu tenho que aprender com quem? Com meu pai. Eu olho para trás, eu tenho um pai, eu sei de onde eu vim. Quando você encontra Levi pagando o dízimo aqui, ele olhar para trás, ele diz assim: você sabe para quem meu bisavô pagou? Para Melquisedeque. Por isso que eu sou um dizimista. Sabe para quem meu avô pagou? Podia dizer Jacó. Melquisedeque. Por isso eu sou um dizimista. Isaac. Você sabe por que eu sou um dizimista? Porque o meu pai pagou a Melquisedeque. Pode deitar, fazer de uma pedra o travesseiro. Nós queremos pluma, mas Jacó teve pedra por travesseiro. Mas aí dá até para sonhar mesmo.
pedra por travesseiro, e o homem sonha que tem anjos subindo e descendo no céu. Mas vai ver a origem, vai ver a descendência, vai ver a semente. É de uma semente certa, de uma semente correta. Fracasso? Tiveram. Você pode ver que cada um teve seu fracasso, mas eram pessoas fiéis a Deus. É para mostrar que nós, como seres humanos, temos fracassos, temos dificuldade, precisamos confessar a Deus sempre, precisamos pedir misericórdia a Ele sempre, e a mão dele está estendida para nós. Mas a questão é que somos semente. Saímos pelo mundo, estragamos nossa vida com os prazeres da carne, com as mulheres, mas quando voltamos para casa, era pródigo, mas era filho. Havia estragado a vida, mas voltou para casa. Queria ser um jornaleiro. O pai diz: não, aqui filho não é jornaleiro, aqui filho é filho. Quando você volta à obediência da palavra, depois que você vagou pelo mundo como filho pródigo, comendo as bolotas, as mensagens que não são para eleitos, eram as bolotas de porcos que ele tinha vontade de comer, porque havia perdido tudo, seu dinheiro, já não tinha o que comer, onde comer, como comprar. Tinha vontade de comer. Tem gente que tem vontade de comer comida de porcos. Deus. Você sabe, o Deus não está mais naquele lugar. Aquela comida, ela foi uma comida abençoada, mas ela passou do tempo, criou bicho. Ela foi abençoada, mas ela não é abençoada. Ela foi. Tem crente que fica alegre porque foi abençoado. Eu quero saber se você é. Você foi. Isso foi seu passado. Ai, eu pulava, eu gritava. Ai, que tempo bom. E aí hoje você não faz nada. Ai, hoje nem vontade da igreja eu tenho. Tenho vontade de ouvir nada. Mas ler as mensagens do profeta, ah não. E escutar as fitas do profeta. E também eu já não estou com muita força mais. E então, se você não quer escutar meu CD, piorou. Não quer mais nada. Ele vai chegando um tempo que liquida tudo. Mas se você é uma filha, se é um filho, sempre tem aquilo dentro de si. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu tenho uma casa. Eu tenho um lugar onde me gerou, eu tenho um lugar onde me criou, eu tenho um lugar onde me deu uma fé correta. Eu que vacilei e saí pelo mundo, pelas denominações, rodando de um lado para o outro, sem ter segurança da vida eterna. Mas agora voltar-me-ei e direi para meu pai: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Eu não sou digno mais de ser chamado o seu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. Agora sim. Quando você estava na igreja, que o pastor falava, você não queria ser jornaleiro. Você queria ser o pai. Você queria mandar no pai. Queria mandar no governador. Queria mandar no pastor. E assim por diante. Você queria mandar, queria governar. Mas agora que você já passou por todas as fraquezas, degradação da carne e falta de dinheiro, agora você volta e Senhor, me serve ser um jornaleiro. E onde é que você quer sentar? Não no último assento, mas de primeiro você queria o primeiro. Você achava que você era alguma coisa. Você queria ser colocado nos primeiros assentos. Não que vocês estão errados de assentar. Vocês estão me entendendo? É a posição das pessoas em sua mente. Elas pensam naquilo. Então elas se elevam, elas se engrandecem e vai e desce. Enquanto isso, Deus está querendo que elas fiquem como filho pródigo, porque aí eles chegam humildes. Senhor, agora pode, o senhor pode pôr eu para lavar o banheiro. Mas enquanto você estava na igreja, queria lavar banheiro? Não, lavar banheiro? Mas nunca. E que eu lavar banheiro?
Eu organista, eu pianista, eu cantor, cantora, eu pastor, eu mulher de diácono, eu mulher de pastor, eu lavar banheiro. Mas depois que você some, se enfraquece, aí volta mansinha. Agora eu aceito. Quem você vai cuidar, vai limpar o banheiro. Não sei se vocês me entendem, mas a maneira de Deus tratar conosco é esta. Você tem que saber. Tem hora que Deus permite que você desce a cova, que você não encontra lugar para segurar, é um abismo. E ainda ele diz: se te arrependeres, eu te levantarei, eu te darei graça, te darei força. Se converteres dos seus pecados e me buscar, eu estou pronto a te ouvir, mesmo depois que você caiu no abismo. Eu estou para te arrancar deste abismo, de te levantar deste abismo. Oh, como nós temos um Deus maravilhoso. Amém? Meu tempo já foi e eu estou aqui. Irmão Branham diz assim, ó, 373, os ungidos dos últimos dias, que é 262, mais ou menos, na outra tradução, ele diz: o mesmo dia, quando este mensageiro, que é o sétimo mensageiro, não quando principia, mas quando começa a declarar sua mensagem. E eu não quero ter uma fé do princípio do ministério de William Branham, de curar enfermos, de expulsar demônios, de fazer coisas maravilhosas, de ler a mente, o coração do povo. Não, o próprio irmão Branham está dizendo aqui que a mensagem do sétimo anjo não seria isso, não quando principia o ministério. Ele diz aqui, ó, mas quando começa a declarar sua mensagem. Quando ele começou a declarar os selos, os trovões, ali que você vai ver a revelação dos selos, e é o que está aqui. O que foi a terceira etapa? Ele diz: foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Eu tenho que ter uma fé correta, como Branham teve. Quantos anos nós ficamos aí ouvindo pregadores por todo lado, e da América, e chega aqui, irmãos, vai chegar uma terceira etapa. E nós, aleluia, glória. Fé correta? Fé errada. Fé mentirosa. Fé satânica. As pessoas não perceberam isso, mas eles viam e falavam: a terceira etapa vai vir. Irmãos, os trovões vão ser revelados. E no que eles pensavam? Branham vai ressuscitar e vai trazer consigo a terceira puxada e vai revelar os 7 trovões, o 7º selo, a visão da tenda. E era tudo mentira. Quantas vezes, eu não sei se vocês lembram, tem gente que escuta depois esquece. Quantas vezes ouviram isso? A terceira etapa vai vir. Eu estou falando para vocês uma terceira etapa que foi. Eu não estou te alegrando, irmãos, vai vir um poder aí na frente. Vamos lutar, vamos ficar na expectativa. Deus vai derramar um poder. Todo o poder que Deus tinha que derramar, Ele já derramou. Toda a revelação que Deus tinha que dar, assim diz o Senhor, Ele já deu. Nos dias da voz do 7º anjo, Ele abriu a palavra, Ele revelou os mistérios para nós. Mas como o povo gosta de ser engodado, enganado, suas mentes iludidas, de você chegar e dizer: irmãos, Deus vai fazer algo, Deus vai dar poder ainda para esta igreja, que ela vai sair pelo mundo convertendo o povo. Ai, meus irmãos, o povo fala língua estranha. E aí você acha, que poder a igreja tem? É culto de Caim. Como Deus vai fazer quando Ele já fez? É como os judeus esperando o Messias, pensando que o Messias vai vir para eles agora. Já veio há 2000 anos atrás e seus pais mataram o Messias. E aí está o povo esperando o William Branham. Não é diferente. Eles estão esperando o William Branham para revelar a palavra, enquanto eles deveriam escutar a voz do último dia que diz: já veio, já revelou, e vocês não creram.
Isso já aconteceu. Então o que vocês têm que fazer? Eu tenho que crer na mensagem da hora, eu tenho que crer na mensagem desse dia, e que não é quando principia o ministério do irmão Brana, mas quando começa a declarar sua mensagem. Amém? O rapto 95, presta atenção, me dê mais um pouquinho de tempo aí. Vocês ficam 2 meses sem me escutar, escuta um pouquinho. Quando qualquer mensagem sai que é verdade, quando há maravilhas genuínas e verdadeiras de Deus e se mantém dentro da organização, então você sabe que não são de Deus. Porque essa coisa já tem sido declarada. Jesus saiu curando aos enfermos para assim captar a atenção das pessoas. E então veio a mensagem. Brana saiu curando os enfermos para captar a atenção das pessoas. Em 63 veio a mensagem. E eles não perceberam. Não perceberam. Correto? Os milagres e a cura divina unicamente são para captar a atenção das pessoas. O coração do assunto é a mensagem. Ah, não, o coração do assunto não é a mensagem. O coração do assunto é eu sentir bem, é eu estar alegre. O coração do assunto, filho, é a mensagem. Eu posso sentir bem, sentir mal, estar alegre, estar triste, estar vivo, morrendo. O coração do assunto é a mensagem. Nós temos que crer nisso. Esta é a verdade para esse tempo. Não tem outro remédio. Crer ou perecer. Aceitar ou rejeitar. Ver de onde você veio, quem é seu pai. Se é Brana ou se são os pastores depois de Brana. Quem é o seu pai? Quem foi que te gerou? E qual fé você está estabelecido? Foi no que Brana revelou ou no que os pastores andam pregando que Brana não pregou? Se Brana tivesse dado o sinal, irmãos, eu vou, mas eu vou voltar, vocês vão ver. Porque Deus vai ter que me esconder um pouco, tirar eu um pouco da terra, para depois Ele vai me trazer outra vez aqui. Aí vamos fazer maravilhas. Vamos ter a terceira puxada. Até quando revelou o 7º selo, o irmão Brana estava dizendo assim, ele não sabia. A terceira etapa, o que vem. William Brana, ele não viu. Ele achava que a terceira etapa era uma coisa estrondosa mesmo. O que vem. Aí em 65 já tinha passado tudo, não veio mais nada. Aí ele diz, você sabe que a terceira etapa foi. Mas espera lá, quando você estava pregando o 7º selo, você disse que vinha. Então, mas agora eu já estou quase para ir embora. Eu vou avisar vocês que a terceira etapa não vai vir mais. A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. O que estava dentro da terceira puxada? 7 trovões, novo nome, visão da tenda. Então foi. As pessoas estão querendo a visão da tenda. Vocês vão ver como é que vai acontecer. Aquilo manifesta assim, o povo fica alegre. Irmão Brana vai entrar e paralítico vai chegar, irmão Brana vai curar ele vai sair andando pela outra porta. Ele entra por uma porta, doente, sai pela outra ação. Precisa do irmão Brana ressuscitar ainda. Outra vez. Isso é a visão da tenda que eles esperam. Milagres naturais. Enquanto a visão da tenda era a abertura da palavra, o anjo do Senhor esteve ali naquele quartinho por 8 dias, falando com ele na presença do anjo do Senhor, recebendo aquela palavra, e as pessoas estão esperando algo acontecer, porque Deus disse para ele, não diga para ninguém, não esclareça, você só revela, eu te dou alimento, você põe aí no armazém. Não foi o que Deus falou para ele? Armazena alimento. Por que Deus falou isso para ele? Armazena alimento. Porque vai chegar um tempo que alguém vai pegar e vai fazer essa comida para o povo. Não, mas hoje eles creem que o irmão Breno armazenou alimento. Está tudo armazenado. Quer dizer, ninguém fez nada. Você põe alimento na sua casa, vai lá no armazém, está cheio.
Já deve estar até cheio de bicho, se você não fez nada. O alimento está lá. Quem fez o alimento? Graças a Deus, demorou, levou tempo. Mas como esse alimento é posto na terceira puxada, que é na terceira etapa, que é atrás do véu, então, e Deus disse para ele, por que estava atrás do véu ainda? Deus disse para ele, não diga a ninguém. Mas o dia que alguém pegar esse alimento, fizer e comer, aí você vai ver o que ele é. Tem que pegar e fazer. A senhora, o marido põe comida em casa, enche lá o armazém, e a senhora fica, o armazém está cheio. E cadê o almoço, filha? Está no armazém. Cadê a comida, irmãos? Está nas fitas do profeta. E ninguém tirou de lá para fazer. Ninguém fez uma alimentação para você. Fez que ele vai voltar. Não, isso é alimento do diabo. Ele vai voltar para revelar, já está tudo revelado. Foi nos dias da voz do sétimo anjo. Não tem 2 dias da voz do sétimo anjo, é somente um dia. É nos dias da voz do sétimo anjo. É os dias que ele pregou de 63 a 65. Isto eram os dias da voz do sétimo anjo. Antes de 63 eram os dias do evangelista. Foi ele quem disse em 62, eu não sou profeta. Em 63, já a coisa mudou, porque ali já estava a palavra profética sendo manifestada. Amém. O último parágrafo aqui, que eu já estou encerrando. Por favor, paciência. Eu tirei esse de última hora com o pastor João aqui, do celular, porque não trouxe a mensagem. 201, ouvi, mas agora vejo. É tudo mensagens finais. O sétimo anjo começou a soar a sua trombeta. Começa a soar a sua trombeta, a sua mensagem. Não o serviço de cura, mas a mensagem que segue o serviço de cura. E as pessoas querem lá no serviço de cura. Não, é a mensagem que segue, que vem depois do serviço de cura. E a mensagem que veio depois foram os selos. Essa revelação, irmãos, isto é que mostra para mim e para você se nós somos desta semente correta. Se não cremos, é porque não somos desta semente. E aí, volta lá atrás, para saber que eu sou da semente de Abraão, eu tenho que ser um dizimista, porque o meu pai foi. Então, para eu ir no arrebatamento, eu tenho que ter a fé de rapto. E quem prega a fé de rapto, quem pregou foi Brana. Foi ele quem revelou. Ele diz, a fé de rapto está nos trovões. Em 62, na mensagem absoluta, ele diz, a fé de rapto está nas mensagens. Por quê? Porque ainda não tinha chegado os trovões. Mas quando os trovões chegaram em 63, ele diz, a fé para o rapto está nos trovões, não nas mensagens. Agora ele já mostrou onde estava. Ela saiu das mensagens e está nos trovões. E os trovões onde estão? Nos 7 selos revelados. Obrigado, Senhor, por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos dá de falar um pouquinho desta riqueza espiritual que o Senhor tem derramado para a igreja nesse tempo final. Estamos agradecidos. Não estamos aqui para apresentar nossa mensagem, mas aquilo que o Senhor deu ao nosso pai Brana. Estamos aqui para isso, Senhor. Nós temos um pai que creu e por isso os trovões vieram. Ele creu e os trovões não vieram no início. Os trovões vieram na sua velhice. Os trovões já vieram na sua velhice. Aí, mas porque ele creu. Abraão creu e o menino veio na sua velhice. E eu creio, e esta revelação tem vindo também a mim na minha velhice. Estou agradecido por esta revelação, mas estas coisas estão mostrando para nós de que semente nós somos. Daquela semente correta que o Senhor mandou nos Estados Unidos. Nós somos daquela semente. Estamos mostrando que somos filhos de Brana nesse tempo, através desta mensagem, em nome do Senhor
Jesus.